Olá, investidores. Meu nome é Wagner Caetano e damos início nesse momento a mais um programa na Mira do Trader. Para quem não me conhece, eu sou investidor e entendo que o único caminho para que você tenha sucesso na Bolsa de Valores é a montagem de uma carteira de ações equilibrada, um bom portfólio e operações com mini contratos de dólar e índice futuro. Eu não acredito em day trade, alavancagem nem em operações com giro, ok? Então, como sempre, nós começaremos pelo Ibovespa, pelo gráfico diário, que a gente pode ver aqui na tela. Eu sempre gosto de fazer uma recapitulação. Na semana passada, nós estávamos justamente aqui, ó, nesse candle vermelho, onde eu estou passando a setinha do mouse, e eu comentava que nós estávamos num momento de oportunidade aqui naquela ocasião. Eu comentei com vocês que o mercado, já desde a sexta-feira que eu tinha feito visão técnica, eu comentei que o mercado provavelmente estava fazendo um processo de acumulação para testar essa linha azul aqui que eu vou reforçar. Então era uma acumulação para testar essa LTB, que é essa linha azul. Por que é uma LTB? Porque é uma linha que conecta os topos desde maio. Então o mercado toca nessa linha e ele cai. Ele volta a tocar nessa linha e ele cai. Então, o mercado tinha um teste muito provável aqui, parecia... Como ele estava abaixo de 44 mil pontos, parecia improvável, né, um teste nessa região de 47.500, 47.600, mas o mercado subiu aí seus 3 mil pontos e ele veio realmente testar essa linha. Então, o que a gente faz a partir de agora? Estando no momento de definição. E eu vou além aqui. Esse sinal que foi dado aqui no dia seguinte, na terça-feira, eles chamam Arami de fundo, é a mulher grávida de fundo, que teve condições de funcionar o mercado até a LTB. E agora a gente está no momento de definição. Além de ser uma LTB, uma linha de tendência de baixa que conecta os topos formados, o que significa essa linha azul também? Simplesmente é uma neckline de um possível ombro, cabeça-ombro invertido. Então aqui eu tenho circulado, eu vou reforçar aqui também, eu tenho circulado um primeiro ombro. O que é um ombro, cabeça-ombro invertido? É uma figura, possivelmente, se ela for confirmada, é uma figura de possível reversão. Tá ok? Então está aqui a figura. Então nós temos uma situação dupla aqui. Nós temos uma linha de tendência de baixa e uma neckline ou reta pescoço, que seria a reta que confirmaria o ombro, cabeça-ombro invertido, que é um padrão de reversão. Então nós estamos numa semana onde nós vamos ter a definição se o movimento de alta é repique ou se ele é reversão. Se houver um fechamento acima dessa linha, e especialmente acima dos 47.900, que foi o fundo do mês de março, que gerou uma alta forte na ocasião, ó. O mercado saiu de 47.900 e foi quase até 59 mil pontos, quer dizer, teve quase 9 mil pontos aí de alta. É justamente essa linha e esse ponto que vão determinar se é repique ou reversão. Então o objetivo do repique ele já foi, e é aqui que a gente vai saber. Um fechamento acima da linha e acima dos 47.900, nós devemos ter realmente a continuação da alta. Se o mercado tocar aqui e ele começar a devolver, principalmente sem entrar volume, aí é voo de galinha, como estão escrevendo aí, mas por enquanto nós não sabemos. Então, assim, na semana passada, quando teve aquelas baixas na sexta, na segunda-feira o volume estava baixo. Nos dias de alta o volume aumentou, como a gente pode ver aqui, e hoje temos um dia com volume um pouco mais baixo de novo. Então deixa aí no ar essa incógnita para os próximos dias. O driver, o market mover, eu vou pedir para voltar um pouquinho em mim agora aqui, por gentileza. Qual foi o driver, o market mover, a força que moveu o mercado para essa alta na semana passada? A reforma ministerial. Primeiro subiu por expectativa, e depois a reforma o mercado gostou, o PMDB teve um pouco mais de espaço, o ex-presidente Lula também, ele indicou alguns ministros e o mercado aprovou.
E um market mover secundário que ajudou nessa alta, principalmente na sexta, é que como foi gerado no relatório de emprego americano um número de vagas menor que o esperado, o que fez o mercado naquele momento? O mercado começou a apostar que não vai ter aumento de juros ainda em 2015, e aí teve alta generalizada no exterior, e aqui no Brasil acompanhou também, acelerou um pouco na alta. Então, teve o cenário político que ajudou e o cenário externo também. Essa semana, o cenário externo é provável que ele fique um pouco mais tranquilo. Eu vou mostrar o gráfico do Dow Jones. E a gente vai estar de olho no quê? Nos vetos presidenciais que vão ser votados amanhã. Então, se os vetos forem mantidos, o mercado ganha fôlego e continua alta. Se os vetos não forem mantidos ou se for alguma coisa parcial, o mercado deve ter uma realização e devolver um pouco. Então, essa que é a nossa leitura aí para o curto prazo. Tá ok? Então, eu vou mostrar agora o gráfico do Dow Jones, pedir para voltar aqui na tela. O que a gente lê aqui? O Dow Jones, ele está fazendo um movimento de contração, aparentemente armando também uma figura de alta. Né? Então, estudando o mercado americano aqui, o mercado brasileiro ele está um pouco mais próximo dos mercados internacionais. Então, nós temos um fundo aqui no Dow, né, nessa região que tinha sido fundo no início de 2014, a região de 15.340 pontos, o fundo foi nos 15.370. O mercado fez um fundo mais alto, levemente acima aqui dos 15.855, que tinha sido o fundo de outubro, quer dizer, você percebe aí que o mercado tem memória, os suportes e resistências anteriores são respeitados. E nesse momento, o que o mercado faz? O mercado dá sinais aqui de que ele vai se inclinar para cima. Então, eu estou tendo um cruzamento de médias agora. A de 5 está cruzando de 21 de baixo para cima. E se esse ponto aqui for rompido, região de 16.930 pontos, aí a gente tem uma figura capaz de impulsionar o Dow Jones no curto prazo. Uma primeira resistência 17.000 pontos aqui, mas que deve ser rompida e impulsionar o Dow Jones, trazer uma tendência de alta novamente para o mercado americano. As bolsas europeias fecharam em alta hoje, então lá fora a gente deve ter um cenário que colabora aí para uma reversão de tendência. Tá ok? Então esse é o gráfico do Dow. E aqui no Brasil a gente viu o gráfico do Ibovespa, então o Dow Jones tem como ponto decisivo os 16.933, e o Ibovespa tem como ponto decisivo essa região aqui da LTB, juntamente com o fundo em 47.900. Pro nosso amigo que está falando, eu nunca comentei que o mercado ia para 30.000 pontos, você tem que se informar melhor e ficar um pouco mais atento aí, tá ok? Então, se alguém comentou, você tem que ver quem foi para que você se informe melhor e possa dar opiniões aí mais construtivas, que ajude o grupo a fazer suas operações. Eu fui o cara que falou na semana passada que o Ibovespa era fundo, para sua informação, tá ok? E eu não falei nem para médio nem curto prazo. Falei que era fundo e falei que estávamos comprando nessa região ao vivo aqui na segunda-feira. Respondendo aí sua pergunta, ok? Então, a gente vai fazer aquele monitoramento dos papéis que a gente costuma fazer. Então, o primeiro eu sempre começo por Ambev. Eu tinha comentado no início da semana também, quando o mercado estava nessa região aqui, ó, no dia 28, que a Ambev estava dando uma oportunidade de compra, porque ela viria aqui por os R$20 para testar essa região e estourar um ombro, cabeça a ombro invertido. Então nós temos aqui o primeiro ombro, segundo ombro e terceiro ombro, e hoje o mercado está rompendo. Para quem está na operação, eu acho que tem que manter. Para quem está de fora, eu, por exemplo, estou esperando para comprar Ambev. Ela deixou um gap hoje, ela deixou um gap na região de R$20,12 aqui. Então, pessoal, qualquer recuo da Ambev, até a região de 20,10, de 20,02, é a oportunidade de compra.
ok? Porque ela rompeu aqui a máxima histórica e um ombro cabeça a ombro invertido, ok? Então, essa que é a leitura aqui para a Ambev, que é um papel que a gente estava acompanhando. Então, qualquer recuo aqui na ação é oportunidade de você efetuar uma compra, tá ok? Então, tem uma... A gente também sempre vai aqui para o papel da Petrobras, que é uma ação que o pessoal gosta bastante, a maioria está posicionado. Eu também comentei naquele dia que nós estávamos numa região de oportunidade, e ela teve uma alta expressiva, né, desde então. A gente estava na região de 6,44, 6,50. A Petrobras, pessoal, para circular aqui para vocês, esse padrão, quando fica mais de um candle isolado com gap antes e depois, chama ilha de reversão. O mercado começou a subir, rompeu aqui o 7,53, que era um suporte importante, e vem subindo aí com esse gap aqui aberto. Então, acima de 7,53, a Petrobras é compra e tem bastante força aí pro curto prazo, tá ok? Aí falando da ação da Vale, que eu já vim adiantando esse movimento desde a semana retrasada, eu comentei que nós teríamos um recuo agudo no papel, um recuo importante na Vale, para formar o segundo ombro também de um ombro, cabeça, ombro invertido. O que é o ombro, cabeça, ombro invertido? O mercado faz um fundo, ele repica, daí tem um forte movimento de baixa, ele faz um segundo fundo mais baixo que o anterior. O mercado sobe e volta na região, pode ser um pouco acima ou um pouco abaixo do primeiro fundo aqui, que é o primeiro ombro. É como se fosse um ombro, a cabeça e um ombro de um homem mesmo. E ele geralmente sobe para romper essa região de topos aqui da figura e ocorrer uma reversão. Então, é comum alguns papéis fazerem esse movimento quando o Ibovespa, que a gente está vendo aqui, está num padrão aparentemente de acumulação, tá ok? Então a Vale está desenhando realmente aqui, assim como a Ambev, um ombro, cabeça a ombro invertido, e isso não significa que ela vai subir em linha reta, ela pode fazer topos e fundos ascendentes, fazer o zigue-zague, mas significa que a ação está desenhando aqui um padrão de reversão. Essa que é a leitura que a gente tem, e que a gente tem aqui no mercado futuro também, e mais algumas ações que a gente tem aí no, por exemplo, o BOVA11 também, né, que está numa região de resistência, e para o mercado como um todo. Ok? Eu vou pedir para o pessoal voltar um pouco para a gente bater um papo aqui antes de passar para os próximos papéis. Então, pessoal, qual que é a nossa ideia? Qual que é a leitura do que a gente tem do mercado? Quando eu iniciei os trabalhos aqui, eu comentei com vocês o seguinte, que eu não acredito nas operações de day trade, de giro nem alavancagem, por uma simples razão. Quando você opera dessa forma, você tem uma das variáveis mais importantes que fazem parte do mercado contra você. Então, qual é essa variável? A variável tempo. Quando você estuda os fundamentos das empresas, eu utilizo análise fundamentalista também, mas você não precisa ser um especialista para ler o balanço da ação, simplesmente fundamentos inteligentes, como é que o dólar impacta determinada ação, como é que os juros impactam. Poxa, essa ação, ela é impactada pela China ou não? Como é que o cenário macroeconômico influencia nessa ação, é mais ou menos que outra? Qual que é a volatilidade histórica dela? Ela é mais ou menos volátil? O cenário intrínseco dela, balanço, fusão, aquisição, como é que está essa ação? Ela está num bom momento? Qual que é a relação preço-lucro dela? Quanto que ela negocia em relação ao valor patrimonial? São informações importantes, um checklist que você faz em 5 minutos, que faz a diferença quando você se posiciona. E além disso, você coloca o gráfico, você faz o estudo da análise gráfica e do fluxo financeiro naquele momento para ver se alimenta uma compra ou uma venda no ativo. E quando você opera com paciência, tranquilidade, sem estresse, correndo menos risco de uma forma mais técnica e racional, você traz a variável tempo a seu favor. Então, naquela segunda-feira,
A gente estava numa situação aparentemente dramática ali, mas eu comentei, pessoal, é oportunidade. Oportunidade de compra. Então, quem se posiciona agora, você vai trazer o tempo a seu favor, o mercado deve convergir para uma alta importante, você vai ganhar aí se posicionando durante alguns dias. Então, essa que é a ideia. O investidor de sucesso, aquele que trabalha de uma forma assertiva, que tem realmente lucro consistente na bolsa, porque não adianta ter lucro num dia e devolver no dia seguinte. Ele trabalha com tranquilidade, ele se posiciona e ele utiliza as distorções para se posicionar. Enquanto o mercado está em pânico, o mercado está com medo, como eu comentei no webinar de quinta-feira, quando o sangue escorre pelas ruas, se você tem algumas divergências e alguns sinais, simplesmente você se posiciona e utiliza aquele momento ali como oportunidade. Então foi isso que eu falei. Então é dessa forma que a gente pensa, dessa forma que a gente age. Então sempre procurem trabalhar com calma, com tranquilidade, de forma racional. Então, mercado financeiro, na bolsa de valores, a renda variável, se você trabalha bem o psicológico, tem o controle emocional, você aumenta exponencialmente as suas chances de lucro, de sucesso e de conseguir acertar as operações. Tá ok? Então, voltando aos gráficos aqui, eu comentei sobre algumas ações que a gente vai fazer um apanhado geral. Uma das ações, eu não posso revelar a minha carteira, pessoal, porque eu tenho um grupo de alunos e nós temos nossa carteira lá. Algumas ações o pessoal não briga comigo quando eu revelo, mas eu não posso falar todas. Agora, uma das reveladas, que já está na minha carteira há muito tempo, é a BIF3, a Frigorífico Minerva. E ela está perto do objetivo, né? Eu falo desse objetivo nos R$14 desde março, né? Então, desde março que eu estou no papel, aqui a R$7, e a gente vai reforçando compra, compra, compra. Ela fez o ombro, cabeça, ombro invertido que tem na Vale e na Ambev agora, ok? Impulsionou um pouco mais aqui, e ela está batendo no objetivo que é R$14. Agora eu faço o quê? Eu vendo ou eu seguro? Por enquanto você segura. Quando ela bater nos 14,06, nos R$14, a gente vai ver o comportamento do papel aqui, se ela rompe. Porque se ela romper esse patamar aqui dos 14,06, ela deixa isso daqui para trás e esse ponto vai funcionar como uma resistência, né? O ponto que era resistência vai se transformar em suporte. E o que ela parece que está armando aqui, ó? Dá toda a pinta aqui na BIF3 que ela está armando um padrão conhecido na análise gráfica como mastro bandeira. O papel sobe, ele descansa contra o movimento anterior, que foi uma perna de alta, e ao romper essa região aqui, ó, você projeta essa perna anterior. Então eu vou observar o comportamento do papel, que eu já tenho ele desde o 7 aqui há muito tempo. Isso daqui eu trabalhei com base numa figura simétrica, ó, que se você colocar um espelho aqui no meio, você vê que o movimento da esquerda é muito parecido com o movimento da direita. O que fundamenta também a BIF3? O frigorífico Minerva, $1 em alta ajuda ao papel. O próprio boi, se você olhar o gráfico do boi, ó, vou colocar um gráfico do boi aqui, ó, BGI. Né? Se você colocar um gráfico do boi aqui, ó, o boi está em alta. Né? O boi está em alta. Agora está no movimento lateral, mas fez movimento de alta forte, estacionou. Ele fundamenta também, né, aqueles acordos que o Brasil fez com a China, eles privilegiam também a Minerva. Então, a gente vai observar o comportamento da ação quando chegar nessa região aqui. Uma outra ação que também todo mundo sabe que eu comentei sobre compra, que está na minha carteira também, é Itaúsa. Eu entendo como sendo a melhor opção dentre os bancos no momento. É a holding do Itaú. Né? Então eu comentei, eu falei, olha, o papel está aqui na região de 6,70, 6,80, você tem pouco para perder. Se tiver que estopar, o stop está próximo e tem um amplo espaço para ganhar. Então ela está querendo cruzar as médias aqui, ó, de 5,21 de baixo para cima. Então o mercado, você vê que já rompeu aqui o fundo anterior, ó. Eu sempre uso a estratégia do fundo, a ação marcou fundo. Ela rompeu um fundo importante, por exemplo, esse aqui marcado em outubro, esse ponto aqui funciona como suporte. Então veja que a ação rompeu e depois na quinta e na sexta-feira esse ponto aqui trabalhou como suporte.
Foi a região de 7,16. Então é estratégia, né? Aí você vai comprando mais, né? Então o que ela está tentando romper agora? A região de 7,56, que foi o fundo de dezembro. Então ela rompeu no intraday e está testando aqui para ver se ela rompe de vez aqui, se tem acréscimo de volume. Então, sem alterações, qualquer recuo aqui é a oportunidade de entrar. Então, dentro daquela estratégia da posição que a gente tem, então, sem grandes novidades aí. Uma outra ação que eu comentei também que estava interessante é a Cielo, né? Até comentei que a Itaúsa era uma pechincha, né? Eu falei da Cielo para vocês na semana que vem, fazendo um estudo do ativo aqui, ó, eu vou reforçar a LTB. Então, pessoal, sempre trabalhando com tranquilidade, com bastante controle, né? Consegue se posicionar e fazer um bom trabalho aí para o médio prazo. Eu vou reforçar aqui essa linha para ela ficar mais visível aí. O que eu comentei com vocês que eu via na Cielo? Na segunda-feira, era esse dia aqui, ó. Então eu falei, olha, a Cielo está vindo numa região de suporte e eu sou comprador nela. Eu estou comprando papel hoje. O que ela fez? No dia seguinte, teve isso a 34,53. Quanto que subiu de lá para cá? Mais de 10%. Então eu falei, eu sou comprador, por quê? Porque o meu stop está barato, abaixo aqui de 34,50 eu stopo, mas eu tenho um amplo espaço para ganhar. Quer dizer, operação que eu podia perder 1%, 0,5% e ganhar 10%, 15%, 20% no papel. Ela já deu mais de 10% de lucro daquele dia para cá. Então ela subiu, veja que ela rompeu a LTB. No dia seguinte ela penetrou, mas foi um rompimento falso, ela voltou a subir, fez um belo candle aqui na sexta-feira e hoje está no processo normal de correção. Então eu mantenho o ativo, está com 10% de lucro desde que eu comentei a compra e eu entendo que ela ainda tem espaço para subir bem mais, está com uma LTB rompida, está tentando cruzar as médias de baixo para cima, então mantenho a compra com tranquilidade nela e qualquer dia que ela fechar acima de 38,48 de novo, na sexta-feira fechou 38,97. Se hoje ou amanhã fechar acima de 38,50, eu reforço a compra na Cielo. Então, operação simples, tranquila, assim como Itaúsa e como a BIF3 também. Então, é sempre interessante estar de olho nos ativos e aproveitar as distorções como oportunidade. Tá ok? Eu vou falar da Hipermarcas também, que foi uma outra ação que eu comentei, que estava na minha carteira, que eu estava entrando nela. Aqui, pessoal, uma explicação didática. A Hipermarcas, o que me justificou? O dia que a gente entrou na compra era esse dia aqui, ó. Ela estava aqui nos 14 e alguma coisa aqui. De lá para cá, ela subiu uns 15%. Tá ok? Do dia que a gente comentou sobre o call. Então, assim, pedi para a galera para voltar a câmera para eu dar uma explicação para vocês, depois a gente volta ao gráfico. Quando você entra no ativo, hoje eu fiz um artigo para Infomoney, que ficou um tempo aí na home, mas está no meu blog. Quem quiser visitar meu blog, o nome do blog é Na Mira do Trader, é só você entrar em blogs ali na Infomoney, e ele está entre os primeiros aí de análise gráfica. Na Mira do Trader, lá tem vídeos falando sobre várias técnicas que eu utilizo, lá tem artigos, tem matérias e tal. E uma que eu escrevi entre ontem e hoje, eu escrevi a base dela ontem e hoje eu fiz um adendo. O que está escrito ali? Quando você vai comprar uma ação, tem que passar por um checklist rápido. Como é que o dólar impacta os juros, cenário macroeconômico, a situação da empresa em si, relação preço-lucro, coisa rápida. A partir do momento que a empresa ela se mostra uma empresa de qualidade, bem administrada, como é Hipermarcas, você vai para o gráfico. Então você só pode comprar uma ação ou se a ação tiver em tendência de alta, no movimento de correção,
ou num rompimento de figura, alguma coisa do tipo. Ou você compra a ação se ela tiver um sinal de reversão. Então, quando você entra na compra de um ativo, ou quando você realiza lucro numa ação, tem que ter um motivo, tem que ter uma base técnica, alguma coisa que fundamente aquela sua atitude naquele dado momento. E na Hipermarcas nós tínhamos uma oportunidade interessantíssima que eu expliquei tanto no programa Na Mira do Trader na segunda-feira, quanto no webinar que nós fizemos na quinta também, falando que era uma das pechinchas da Bolsa que estava no momento de oportunidade. Ok? Então, voltando ao gráfico, o que a gente enxergou naquele momento aqui? No mês de junho, a Hipermarcas fez um sinal de topo. Ok? Então, eu vou reforçar aqui, está circulado aqui em azul. O que é esse padrão de topo aqui? Parecido com Petrobras quando ela fez a máxima histórica em 2008. É um bebê abandonado de topo. Por quê? Esse carinha aqui, que é o bebê, está isolado da mãe e do pai e é um padrão que significa a queda. Então o mercado saiu de R$ 23,48 e veio a R$ 14. Ok? Aí a ação foi caindo, 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 caindo. Ela montou fundo aqui em 14, repicou. Voltou para os 14. E o que ela fez aqui, onde eu vou circular novamente? Um bebê abandonado de fundo. E eu tinha comentado no Visão Técnica e no Na Mira do Trader que era oportunidade. Então, assim, eu tenho um movimento lateral que é um retângulo e tenho um bebê abandonado de fundo, qual que é a minha estratégia? Na própria formação do bebê aqui nos R$ 14, eu compro a metade da minha posição. O mercado começou a subir e ele rompe o retângulo, deixando para trás 15,78. Ele fechou na sexta-feira 15,83, eu compro mais. Você vê que as médias estão invertendo para cima, então essa é uma das pechinchas que eu comentei no Visão Técnica e no programa da semana passada. Então, tem embasamento, pessoal. Em algum momento, você que é trader, que é investidor, que está esperando para comprar, você vai ter que comprar em algum momento, né? Então, é bacana que você compre no momento que tem sinal. Né? Então, o trader ele tem que esperar, mas em algum momento ele vai ter que se arriscar. Então, comprar uma boa ação, uma ação de uma empresa boa, no momento que está formando fundo, é uma das técnicas, uma das estratégias para você colocar o seu capital. Então, vocês percebam também que eu sempre faço as operações de forma gradual. É uma das formas que eu utilizo para trabalhar bem o meu psicológico e trabalhar com tranquilidade, trabalhar o psicológico de uma forma passo a passo. Porque o emocional, ele é importante para o investidor. Então, se você não tiver uma condição emocional sob controle, você não tem condições naquele momento de aproveitar uma oportunidade. Então, isso serve também para quando está no lucro. Às vezes, está no lucro numa empresa, você não vende no momento certo e devolve para o mercado. Então, tem que estar sempre bem emocionalmente. E eu acho que uma das formas para ter um controle emocional bastante equilibrado é você entrar de forma gradual na ação. Você sente a operação, você interage, você busca informações e teu emocional ele está bem preparado, bem equilibrado para entrar naquele ativo. Então, percebam que quando eu comentei que... O que eu comentei com vocês na semana anterior? Falei, olha, uma tendência, um movimento, ele só muda quando tiver sinal de reversão. Uma tendência, ela não muda de forma aleatória. Então, tem que ter um driver para mudar. Um dos drivers foi o mercado europeu, o mercado norte-americano começou a subir, mas o principal foi o cenário político aqui no Brasil, que teve sinal de melhora na semana passada. E o que tem amanhã, pessoal? Tem os vetos no Congresso, é um driver importante para ser monitorado. Quando você tem uma boa condição emocional e tem informações em mãos, você aproveita como distorção. Então, o que eu comentei? Falei, olha,
nós temos sinais que o mercado vai virar. Comentei desde a sexta anterior e na segunda-feira eu reforcei e na quinta eu reforcei. Quais eram os sinais? O mercado tinha feito um fundo mais alto que o anterior. Nós tínhamos também tudo parecendo um processo de acumulação. Então, quando o mercado vai virar, quando tem um movimento de alta, o primeiro sinal é de reversão, dado pelos candles. Eu utilizo os candles, o candelabro japonês. E aí o mercado começa a ter um acréscimo de volume nos dias de alta, que foi o que ocorreu. No dia que cai, tem um volume menor. É nada mais do que aquela leitura do OBV, só que de uma forma mais simples. Você coloca volume com uma média no gráfico. E qual que era um outro sinal que eu tinha também? Alguns ativos de peso, siderurgia, a Vale, a própria Ambev, montando figuras de reversão, no caso é o ombro, cabeça, ombro invertido. Então, quando isso daí ocorre, você tem que ficar esperto. E o que eu comentei com vocês, onde que eu quero chegar? Que numa tendência de alta, o primeiro movimento antes da alta, ele se chama acumulação. É um movimento chato, indefinido, que desgasta o trader emocionalmente. Isso não é à toa, os grandes bancos estrangeiros, principalmente de investimento, eles desgastam o trader para conseguir comprar a um preço melhor. E em seguida você tem um movimento de alta importante, você tem um movimento aí de alta relevante. Então, realmente nós estávamos, eu vou voltar ao gráfico agora do Ibovespa, nós estávamos aparentemente no movimento de acumulação e o nosso ponto-chave agora é a LTB juntamente com os 47.900. Mas por que 47.900 é um ponto-chave? Porque é fundo de março, foi topo aqui em agosto, topo de novo em agosto, topo de novo em setembro. E não à toa foi a máxima de hoje. Então é um ponto a ser monitorado aqui. Tá ok? O grande driver mesmo vai ser o que a gente vai ver amanhã nos vetos do Congresso. Pessoal, como eu sempre faço, eu vou colocar aqui para vocês no chat o meu e-mail. Se vocês quiserem conhecer melhor o meu trabalho, o meu grupo de estudos aí dos meus alunos, quiserem qualquer informação adicional, o meu e-mail é contato, tá aí no chat, @toptraders.com.br, né? Então eu tenho o meu grupo de alunos, meu grupo de estudo, e se vocês pedirem para o pessoal da Infomoney também, eles mandam para vocês o meu relatório diário chamado Cenário, e também mandam o meu e-book, que é o meu material de análise gráfica, para vocês baixarem de forma gratuita. E o blog, se você quiser clicar no blog, é o mesmo nome do programa, Na Mira do Trader, fica ali na parte de blogs da Infomoney. Então dá para ir acompanhando o meu trabalho através do blog, através do relatório Cenário e através também do meu e-book, que o pessoal pode mandar aí o link para vocês baixarem. Ok? Então, só para finalizar, eu vou falar sobre o setor de siderurgia, que eu comentei na semana passada, sempre deixando claro que a minha preferência é por Gerdau, e aí nós finalizamos aqui dentro do tempo pré-estabelecido. Então, siderurgia, pessoal, eu comentei já há algum tempo atrás que fazia um movimento montando também um ombro, cabeça, ombro invertido, um gráfico muito parecido com o gráfico de curto prazo do Ibovespa. Então, nós temos aqui o primeiro ombro, né, eu vou circular aqui reforçado. Temos aqui o segundo ombro. E temos aqui o terceiro ombro, né? Então, se você olhar o gráfico de CSN, Gerdau, tá tudo parecido. Então eu falei, olha pessoal, a ação está aqui, mas ela vai descer. Provavelmente até a região de R$30,30, não deu outra. Chegou a bater nos 3,1 aqui. E se você está de fora, eu compraria se tiver fechamento acima de 30 e 33, porque os 30 e 33 foi aquele fundo que gerou aquela alta de mais de 100% entre janeiro e fevereiro desse ano. Ok? Então, acima de 3,33, ela começa a mostrar força aqui e pode realmente começar a subir. Então, para quem estava esperando, está perto aqui de sinalizar um momento de compra. Se você olhar o gráfico de CSN, A3 está bem parecido, ó.
Lembra que aqui eu comentei que era uma venda boa, ó, próximo dos R$6, para zerar aqui nos 4, né? Você vende nos R$6 para zerar nos 4, dá um baita de um lucro. Eu comentei que era venda, lembra? Podia vender tanto a SSN quanto, de repente, até os mini contratos naquele momento, que a siderurgia iria proporcionar um movimento de baixa para a Bolsa. Então também ela, assim como o Vale, assim como ela tem toda a pinta aqui de fazer um ombro cabeça a ombro invertido. E você vê que a CSN, você vê que a Usiminas, ela tem os 3,33. A CSN tem os 3,90, os 3,98 aqui como ponto a ser rompido. Ela já está rompendo e está numa alta forte hoje. Então, se trabalhar com tranquilidade, fazendo os estudos de uma forma tranquila, de uma forma serena, você vê que consegue um resultado bacana aqui, né? Você vê que ela deu uma venda e nesse momento agora está sinalizando uma potencialidade para médio prazo, aí um sinal de uma possível alta forte aí no papel. Então tem que trabalhar sempre com calma, tranquilo e sempre procurando um movimento de posição, se posicionar entendendo a renda variável como uma forma de investimento. Então, pessoal, eu vou pedir para trazer a câmera para mim para finalizar. Então, qual que é a mensagem que eu quero deixar? Eu sempre deixo um recado no final que é importante aí para vocês. Então, primeiro, aprendam a utilizar a análise fundamentalista de forma inteligente. Você não precisa ser um expert para fazer a leitura de um balanço, mas os fundamentos inteligentes que eu comentei no começo, como é que o dólar influencia na ação, como é que os juros impactam naquele ativo, o cenário macroeconômico, fatores intrínsecos como a proximidade de um balanço, de uma fusão, uma aquisição, ou de repente uma encomenda, no caso de uma Embraer ou de uma empresa exportadora, ou a queda de uma barreira sanitária, alguma coisa nesse sentido. É importante monitorar o gráfico, aprender a ler o gráfico de uma empresa e acompanhar também o fluxo cambial e a posição dos estrangeiros no índice futuro. O segundo é ter paciência para esperar os momentos de entrada e deixar os lucros fluírem. Isso é importante para que você não deixe de usufruir de um movimento pleno, aquela história que eu falo de surfar a grande onda. Tem que subir na prancha e pegar um movimento maior, não ficar ali preocupado com as marolas, que você vai ganhar dinheiro mesmo, como dizia Jesse Livermore, que foi o maior trader de todos os tempos, se ganha realmente na grande onda, no movimento mais amplo. Então, sempre trabalhando de uma forma tranquila, de uma forma serena, sem estresse e com potencial de lucro bacana por você trabalhar de uma forma racional. Então evitem o giro, evitem a alavancagem e pensem na renda variável como investimento. Para finalizar, eu conversava com um amigo outro dia aqui na Infomoney e o que eu comentei com ele? Uma sacada que a gente teve. Se você comprar uma debenture, um CDB, um investimento no Tesouro Direto, que é uma operação de renda fixa, vai ter uma data de vencimento, correto? Então você vai ganhar lá 12, 13, 18% ao ano. Só que se você vender seu ativo antes, quiser fazer giro com essas operações de renda fixa, você não vai ganhar aquele rendimento que está pré-estabelecido. Tentem ter o mesmo raciocínio para a renda variável. Depois de você fazer um estudo fundamentalista do gráfico e do fluxo daquele ativo, daquela ação, tenham tranquilidade e calma para deixar a operação fluir e trazer os lucros para você. Porque se você tiver ansiedade, descontrole emocional, mesmo na renda fixa, você não tem aquele rendimento. Se você usar um pouco dessa leitura para renda variável, você vai ter um resultado formidável. Então essa que é a minha mensagem. A renda variável, trabalhada de forma racional e inteligente, é um excelente investimento que você faz para você, para os filhos, para a família, sempre com a visão de médio prazo. Eu acho que longo prazo na Bolsa é muito longo mesmo, eu não gosto de trabalhar para longo prazo, mas o curtíssimo prazo também não vai te trazer resultados sólidos e consistentes. Pense no médio prazo, estude, aprenda e seja um vencedor aí na Bolsa de Valores. Essa é a minha mensagem, pessoal. Até a semana que vem. Meu blog está lá à disposição. Se vocês quiserem o relatório, cenário ou e-book, peçam aí ao pessoal da Infomoney que eles mandam o link para você. O meu muito obrigado e sucesso a todos. Um bom final de tarde.